entender que tudo o que nós vemos ao nosso redor só se explica com a existência de Deus. Tudo só se explica com a existência de Deus. Nada foi por um acaso. A criação, para a qual os estudos atuais, hoje, essas pessoas, cientistas, apresentam várias teorias para a criação, teorias até absurdas que nós vemos aí apresentadas por muitos, e todo o poder que é derramado sobre os homens na Terra, para os quais não existem explicações, mas estão aí para serem vistos a olhos nus por todos, são as provas irrefutáveis da existência de Deus, embora as pessoas hoje estão tentando aí apresentar teorias fictícias ou fictoides, como as pessoas costumam dizer, né? Mas a existência de Deus ela é provada mesmo através dos Salmos 19, que nos fala que toda a criação nos remete a Deus. Não existe uma explicação ainda hoje viável para isso. O que existe são teorias. O que deixa claro, meus amados irmãos, que o ateísmo e o materialismo, ele provém de um coração endurecido pelo pecado e cegado por Satanás. Endurecido pelo pecado e cegado por Satanás. Nós vamos então partir para a leitura do texto, que hoje a nossa aula não vai se alongar muito, eu vou tentar resumir o máximo que eu posso aqui, mas vamos para o texto que precisa ser lido. Romanos 1, do versículo 18 ao 23, nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Pai do Senhor, pastor Gilson, nós iniciamos, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Para aí, ó. Não, Pai do Senhor, eu aqui na casa da Almira, eu estava ouvindo, mas não dava para participar, tá bom? Tá muito bem, pastor. Estamos por aqui. Tá muito bem. Qualquer coisa chama. Deus abençoe, viu? Agradeço muito a sua participação. Deus abençoe, obrigado. Porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem. Se entendem e claramente se veem. Deus abençoe Evandro e Alessandro. Nós já iniciamos, viu? Paz do Senhor. Amém, meu amado. Desculpa pelo atraso. Imagina. Claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, e se desvaneceram o seu coração insensato, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Essa é a nossa leitura de hoje, além da que eu acrescentei, que é o Salmos 19, meus amados, que nós lemos no início da aula, e os que se atrasaram não ouviram, mas foi feito o esclarecimento a respeito dele, e assim nós vamos percebendo que fica claro, meus amados, a incompatibilidade entre o materialismo e o ateísmo em confronto com a fé cristã. Não existe como ser compatível ou como ter uma relação entre esses aí. Por quê? Muitos movimentos hoje em dia, eles vêm atacando e confrontando a fé cristã. E nós precisamos tentar entender o porquê isso está acontecendo. Então hoje nós estaremos aqui falando sobre essas coisas, sobre a incompatibilidade do materialismo, do ateísmo com a fé cristã e sobre o porquê desses ataques, o que está acontecendo. E nós temos que entender, em primeiro lugar, meus amados, que o ateísmo e o materialismo, eles seguem os mesmos pressupostos
Eles têm uma semelhança muito grande entre eles. Eles seguem um mesmo barco. Eles vão navegando em um mesmo destino e com o mesmo fim. Mesmo destino, e eles vão ter o mesmo fim. Eles se tornam sutilmente mais um ardil de Satanás contra a igreja de Cristo. O que nos leva a estarmos preparados e conhecedores, meus amados, da nossa fé. Porque certamente nós seremos em algum momento confrontados, porque inclusive por nós mesmos muitas vezes vamos ficar na dúvidas, quando eu digo nós os cristãos, não estou me referindo a ninguém, nem a mim nem a ninguém, nós os cristãos, nós vamos ficar na dúvida com relação àquilo que nos é apresentado, tanto na igreja quanto fora dela. Por quê? Porque nós não nos aplicamos no conhecimento, nós não estudamos, nós não buscamos aprender verdadeiramente com a palavra de Deus, nós muitas vezes nos afastamos dessa relação, conforme já explicou o nosso pastor ontem mesmo. 1 Pedro 3,15, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 15, ele fala que nós temos que antes santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, e que nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança, aquela razão, a esperança que existe dentro do nosso coração. Nós temos que estar aptos a responder. Então é por isso que nós temos que estar permanentemente, continuamente estudando a palavra de Deus e aprendendo nela. O primeiro assunto deste estudo de hoje ele vai nos ensinar sobre o materialismo, que esse se apresenta pela sua própria doutrina, ou seja, ele pela própria doutrina dele como única realidade que existe. E ele nega, assim, a realidade do mundo espiritual. Todos nós sabemos que a vida espiritual está fora do mundo material, como algo tocável, visível. Este mundo espiritual ele é tocado por nós, pelo nosso coração. Ele não é tocado com a mão, nós não pegamos nele. Não é uma coisa que o ser humano comum, uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele consegue aceitar. Então ele não é algo tocável, ele não é algo visível, não é verdade? Portanto, meus queridos, os materialistas, eles entendem que se não dá para tocar, não existe. Este é o entendimento dos materialistas. Se não dá para tocar, não existe. E assim, para eles, a religião se torna desnecessária e até mesmo enganadora. Que engano, não é verdade? Mas é assim que funciona. Eles entendem como sendo desnecessária e enganadora. Os milagres, para eles, não existem. E quando são provados que ocorreu um milagre, eles têm uma maneira de lidar com isso. Eles falam que o que ocorreu foi uma remissão espontânea, ou seja, o corpo curando o próprio corpo. O corpo curando o próprio corpo. É difícil da gente entender, mas é isso. Eles entendem que o corpo cura o próprio corpo. Não é Deus, não é um milagre, não aconteceu nada. Foi o corpo que simplesmente se curou. Ele rejeita, assim, a palavra de Deus como mera superstição, como se fosse fruto da imaginação humana, como se fosse fruto da nossa imaginação. O segundo tópico, ele vem falar a nós sobre o ateísmo, que é a doutrina que, de uma maneira geral, ela nega a existência de Deus. Nega a existência de Deus. E ainda mais de um Deus, como eu vou dizer, pessoal, que lida comigo e com você individualmente. E a palavra de Deus revela dessa forma, ele lida conosco individualmente. É um Deus que ele fala diretamente aos nossos corações, ele nos orienta, ele nos protege, conforme está escrito em Gênesis 12, de 1 ao 3, quando ele disse para Abraão, né, sai da sua terra, na verdade, ele vai se transformar Abraão em uma grande nação, ele vai abençoar aqueles que abençoam a Abraão e vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoam Abraão. E assim, ele vai falar que todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra que estiverem ligadas a Abraão serão benditas, não é verdade?
O materialismo, o ateísmo, eles negam enfaticamente a realidade espiritual e afirma o materialismo como única e possível existência. O ateísmo, meus amados, para vocês ficarem sabendo, ele é tão antigo quanto o pecado. Tão antigo quanto o pecado. Porque ao tocar no homem, o pecado ao tocar no homem, entrar quando o homem caiu lá no paraíso, demonstra que isso já existia na pessoa do próprio Satanás, que conhecendo e crendo em Deus, ele teve por ousadia em tentar usurpar o trono de Deus. Satanás, ele acredita em Deus. Ele acredita em Deus, mas ele se achou tão poderoso quanto. Nós podemos ver isso lá em Isaías 14, Isaías 14, no versículo de 12 a 14, no versículo de 12 a 14, onde ele fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam que ele, acreditando, sabendo da existência de Deus, ele queria se fazer semelhante a Deus. Porém, no mesmo Isaías 14, no versículo 15, vem o destino. Contudo, você será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. No mais profundo abismo. Meus amados, a culpa do homem começa no momento que ele passa a rejeitar a revelação divina. E essa revelação, todos nós sabemos, como foi lido no Salmo 19, ela vem através do quê? Através da própria criação de Deus. Tudo nos leva a adorar e a glorificar a Deus. Tudo nos traz a presença de Deus. Nós, moralmente, nós somos responsáveis pelo que se pode ser conhecido sobre Deus. Existem muitas coisas que não cabe a nós saber, mas nós nos tornamos moralmente responsáveis, sim, por tudo que se pode ser conhecido sobre Deus. O que não acontece quando a sua própria criação, ou seja, os seres humanos suprimem a Deus pela rejeição à sua supremacia e poder. O ser humano, quando ele suprime essa relação com Deus, a rejeição que ele traz dentro de si, suprime todo esse poder e a supremacia de Deus nas nossas vidas. A este vai vir a sua ira, porque a acusação é porque nós não encontramos a Deus. É porque nós não encontramos a Deus. Mas não encontrar a Deus assim na relação que nós teremos com Ele, mas por não responder à iniciativa dele de se envolver, e não se envolver nela, porque Deus, ele está aí, ele se apresenta a nós através da criação, e nós não respondemos a essa iniciativa dele deixar tudo aí às claras para que nós possamos ver. Então nós responderemos por isso. Está tudo às nossas vistas, está tudo à nossa frente. O ser humano, ele não consegue fazer nada do nada. Tudo que nós usamos para poder fazer alguma coisa, nós usamos porque Deus criou e colocou aqui. E se está aqui na nossa frente, nós podemos enxergar, nós podemos ver. Nós podemos ver, meus amados. Só que as pessoas estão cegadas pelo pecado. O coração delas está endurecido. Nós temos o segundo assunto, que nós vamos ver que o ateísmo é uma consequência da queda do homem, que com a entrada do pecado no mundo, ele trouxe como consequência a rejeição a Deus. Por quê? Porque o homem teve o seu coração endurecido, ele teve dúvidas. Em Romanos 1, versículo 18 a 23, nós vemos que a criação, toda ela, revela o Criador, assim como no Salmos 19. O que nos deveria levar a buscá-lo.
de uma forma muito enfática, a aprender dele, entender esta relação do ser humano com o ser humano, do ser humano com Deus, aprender dele e glorificar a ele. Simples assim, meus amados, simples assim. Contudo, supostos sábios, que na verdade são tolos, eles desqualificam esses entendimentos e ensinos, poluindo com falsos ensinos e entendimentos a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas. Não temos aqui como generalizar, mas muitas pessoas são abastecidas com esses falsos ensinos. E aí eles se fazem como nécios, são feitos como os nécios, né? E nécios significa desprovidos de conhecimento. São pessoas que não têm conhecimento e assim eles negam a Deus. Saibam, meus amados irmãos, que o coração endurecido e o engano do pecado são a causa do mal na vida do homem. Estes são a causa do mal na vida do homem. Inclusive, são os causadores do egoísmo, do materialismo, do ateísmo, do egocentrismo, entre tantas outras coisas. Marcos 7, de 21 a 23, fala que dentro do coração do homem, de lá de dentro, é que procedem esses desígnios de prostituição, de furtos, de homicídios, avareza, malícia, dolo, entre tantos hoje, inveja, blasfêmia, soberba, e que todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então nasce dentro do nosso coração esse sentimento, devido a esse afastamento que nós tivemos de Deus, a esse endurecimento que nós tivemos no nosso coração, a este bloqueio na nossa visão para não enxergarmos tudo que está à nossa frente, essa criação. Não me refiro a nós, igreja, eu, você que estamos aqui participando disso, as outras igrejas de Cristo que estão aí trabalhando, exercendo as suas... Eu me refiro aqui a pessoas que estão cegadas totalmente com relação a isso. Não vão numa igreja, não participam de nada, não se relacionam com ninguém. É difícil, é muito difícil, meus amados. Nós temos um segundo tópico neste segundo assunto também, que mostra que tudo ataca a Deus. Ele vai explicar que tudo que contamina, tudo aquilo que contamina e causa o quê? A cegueira espiritual que nós temos. Nós vemos claramente que o próprio Satanás, ele trabalha no coração dos incrédulos. O próprio Satanás trabalha, onde deuses com D minúsculo, deste século, eles causam essas cegueiras, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Nós vemos, meus amados, que o homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo, ele não enxerga Deus de maneira nenhuma, mesmo que ele se revele de maneira clara, como nós vemos, através dos nossos olhos e através do nosso coração. Se nós lermos a carta de Romanos, o teor da carta de Romanos nos apresenta a Deus de uma forma muito clara, muito específica, e é um conselho que eu já dei outras vezes para os irmãos e dou novamente. Leiam a carta de Romanos na sua íntegra, busquem o entendimento dela, é muito bom, acrescenta muito a cada um de nós que somos cristãos e buscamos a Deus, e buscamos enxergar a Deus da maneira como ele nos é apresentado através da sua palavra. Tem um terceiro assunto agora que vai nos alertar sobre que os materialistas e os ateus, eles consideram a matéria como única realidade possível. Única realidade possível. Portanto, os seus pressupostos é de que Deus não existe mesmo. E eles alegam ter provas científicas com relação a isso. Mas isso não é fato. E nem tampouco comprovado. E assim, eles exigem de nós, cristãos, então, as provas da existência de Deus. Eles não conseguem provar que Deus não existe, então eles exigem de nós que nós provemos que Deus existe. E estas, meus amados, nós podemos lhes apresentar com fartura, inclusive, segundo a palavra de Deus e segundo tudo o que acontece e tudo que nós vemos com os nossos olhos. Mas eles se recusam a aceitá-la.
Portanto, o ateu, ele se alimenta da sua própria falta de fé. A própria falta de fé que ele carrega dentro dele é aquilo que alimenta ele, é aquilo que faz com que ele conteste tudo que lhe é apresentado. E ele vive também de supostas provas científicas, veja bem, supostas provas científicas, ou também de supostas falta de provas históricas sobre Deus, supostas. Nós temos muitas para apresentar, a aula ficaria muito longa se nós tivéssemos tempo, com certeza nós faríamos isso. Então, a suposição permeia a relação dos ateus com a palavra de Deus. Então, suposição, eles vêm com suposições. Nós temos base bíblica. Base bíblica. Nós somos, sim, fundamentalistas, porque nós fundamentamos aquilo que nós cremos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos na palavra de Deus, nos escritos sagrados. Então nós temos base verdadeiramente sobre esta relação de Deus com o homem. O segundo tópico desta lição, nós vemos que eles tentam negar o homem como um ser único e singular. Eles tentam negar o homem como um ser único e singular, ou seja, eles contestam que o homem seja diferente de toda a criação. Eles nos mensuram como se nós fôssemos como um cachorro, um gato, um leão, um tigre. Então eles contestam a nós como imagem e semelhança de Deus, e assim eles entendem que nós não temos uma alma imortal e que nós não passamos de animais dotados de inteligência. Enfim, nós não passamos de um produto da cadeia evolutiva, Difícil até a gente falar sobre esse assunto, porque nós não entendemos desse jeito. Né? Você precisa se aprofundar muito na historicidade, na leitura, para você começar a ter um pouco de noção disso. E eu me debruço sobre essas coisas muitas vezes e falo com sinceridade para os irmãos. Eu não entendo aonde eles acham mesmo essas suposições. Não entendo. Esta aula de hoje trouxe um quarto assunto. Normalmente são 3, esta aula de hoje trouxe um quarto assunto. E aí nós vemos a resposta que nós damos a ele partindo da própria palavra de Deus. A resposta que nós damos a eles. Ou seja, nós vemos lá em Gênesis 1 e 2, Deus como Criador. Deus como sustentador e mantenedor, lá em Hebreus 1:3. Deus apresentando a fé como fonte de entendimento, lá em Hebreus 11:3. O texto de Hebreus é maravilhoso também. Nós vemos que Deus se revela através de Cristo Jesus, também em Hebreus. Eu coloquei textos básicos que nós podemos fazer uma leitura sequencial, inclusive, para que nós possamos entender o todo. Então, se você pegar o texto de Hebreus 11, de 1 até 6, já é o suficiente. E aí eu coloco, como muitos outros textos, eu não vou ficar acrescentando para não prolongar muito a aula. Mas estes textos que eu apresentei, entre tantos outros, que são provas claras da existência e da relação de Deus com o ser humano. Este quarto assunto, no seu segundo tópico, nós vemos o cientificismo. Eu falo cientificismo porque eles usam a ciência, mas a ciência que eles usam é fora dos padrões normais dela. Eles não usam, eles não têm parâmetro para confirmar uma crença ou uma ideologia, ou seja, totalmente fora de seus padrões. Então eles usam a ciência contra a própria ciência, porque está fora dos padrões da ciência. Eles estabelecem padrões para confirmar crença, ideologia. A ciência, na verdade, não nega, meus amados, a existência de Cristo. Ao contrário, ela confirma. Eles, porém, apresentam inúmeras teorias, eles que eu falo, os ateus, eles apresentam muitas e inúmeras teorias para confrontar esta existência de Deus. Mas aí elas param em suas respostas superficiais. Eles têm respostas muito superficiais. Não há como, do nada,
surgir algo. Eu só preciso disso para provar para mim mesmo, e vocês podem usar outros textos, mas eu só preciso disso para provar para mim mesmo a existência de Deus. Não há como do nada surgir algo, principalmente a vida. E a vida inteligente, principalmente a vida e a vida inteligente. Isto, além da ciência aceitar, meus amados, que as primeiras 70 palavras sobre a criação que está escrito em Gênesis 1, e isto além da ciência aceitar que essas 70 palavras, elas são a melhor e a mais aceitável hipótese da criação, segundo eles mesmos. Segundo eles mesmos. Nós, porém, pela nossa fé, reconhecemos a verdade de Deus, não como hipótese, mas como fato. Portanto, somos tão racionais quanto qualquer ser humano. Somos tão racionais como qualquer ser humano. E entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23. Nós somos razão e racionais, sim. Racionais, sim. Porque muitos dizem que nós chegamos ao extremo de sermos irracionais na relação com Deus. E eu aqui afirmo que não, nós somos razão. Nós usamos a razão e somos muito racionais nessa relação com Deus. Quando nós expressamos a nossa confiança em Deus pela fé, quando nós expressamos a nossa confiança em Deus pela fé, então é pela fé, é pelo invisível, é pela relação espiritual, meus amados. Estejamos então atentos, meus amados, porque a artimanha do inimigo está aí. A artimanha dele está lançada de uma maneira sorrateira, ele vem poluindo a sociedade de um modo geral e muitos cristãos, inclusive. O ataque, ele não é direto, mas ele é persistente e nós temos que resistir a tudo isso. E como fazer isso? Conhecendo a palavra de Deus. Ore a Deus e busque nele forças para esta batalha. Só o Espírito Santo, meus amados, pode nos proteger e dar forças para que nós resistamos a tudo isso. Para que nós possamos resistir a tudo isso. Mas eu vou falar um pouquinho de história para vocês agora. Eu vou falar um pouquinho da história, coisa rápida, mas para que vocês possam entender. Muitos intelectuais, meus amados, a partir ali do século XIX, a exemplo de Nietzsche, afirmou que Deus estava morto. Isso já começa a contaminar o povo de uma maneira geral. Outros intelectuais, como Kemp, ele não via mais o significado em Deus para o ser humano. Portanto, ele entendia também que Deus não existia. E junto com eles tantas outras pessoas que eu não vou me alongar falando, mas nós temos muitos intelectuais que entendiam dessa maneira, materialistas que eram, se tornaram ateus. E hoje, muitas pessoas, meus amados, com certos níveis intelectuais, têm medo. Têm medo do quê? Eles têm medo de serem desqualificados em sua racionalidade. Eles têm medo de que as pessoas desqualifiquem ele na sua intelectualidade. Porque se por um acaso eles ousarem crer em alguma coisa que não é visível, alguma coisa que não é tocável. Então eles com medo de serem desqualificados por serem intelectuais, eles criam uma barreira protetora e evitam isso. Eles evitam o assunto, mas se são confrontados, eles falam que não, que isso não existe. Meus amados, é difícil. E assim, eles permitem que o materialismo ande livremente neste mundo moderno. E isto, inclusive, inclui alguns cristãos menos preparados. Alguns cristãos menos preparados. Quantas pessoas nós temos dentro de uma igreja que pode estar em dúvida com relação a alguma coisa, mas ele não pergunta para o pastor? Quantas pessoas têm essas dúvidas e carregam esse peso nas costas e não conversam com o pastor a respeito disso, não esclarecem, não tentam se informar a respeito disso?
Quantas pessoas se mostram fortes dentro da igreja, falando amém? Quantas pessoas se mostram fortes dentro da igreja, não me refiro a nenhuma igreja específica, falando amém. Amém. Aí o pastor lá, todo mundo aí, aleluia, todo mundo fala aleluia, todo mundo fala glória a Deus, todo mundo fala glória a Deus. Quantas pessoas se mostram fortes ali naquele momento, mas elas se comportam de uma maneira diferente ante uma sociedade pagã. Ali eles se colocam em si uma barreira protetora, eles só falam o que a pessoa gostaria de escutar, eles não colocam ele como pessoa. Dá a impressão que ele não se ama, ele não quer ser ele próprio, ele quer ser o que os outros querem que ele seja. Em um mundo, meus amados, onde o homem influencia o homem, e a maioria desses movido pelo pecado, pelo interesse, pelo poder, muitos vão se tornar vítimas. O dicionário All-Wise, ele apresenta o materialismo como sendo uma doutrina filosófica que acredita que a matéria é capaz de explicar todos os fenômenos naturais, sociais e mentais, meus amados. Todos os fenômenos naturais, sociais e mentais, com um comportamento totalmente voltado aos bens, totalmente voltado aos valores materiais e prazeres materiais também. Porém, meus queridos, se assim fosse, como nós poderíamos explicar? O material é tocável, não é? O material é visto, não é verdade? Como é que nós poderíamos explicar sentimentos? Como é que nós poderíamos explicar vontades? Como é que nós poderíamos explicar pensamentos? Melhor, de onde viriam esses pensamentos? Pensem um pouco, de onde surgem esses pensamentos? Um monte de massa cefálica, ela escreve um texto na nossa cabeça, ou ela coloca um texto na nossa cabeça. Os nossos pensamentos, eles foram colocados a nós com o sopro de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Ele nos deu o poder para isso. Então nós recebemos esse intelecto, nós recebemos essa inteligência. Não há uma coisa diferente, uma explicação diferente disso que não seja Deus, meus amados. Não há. Nossos sentimentos, meus amados. Aquilo que nós sentimos. Hoje mesmo nós só estamos aqui falando sobre esse assunto devido a esses pensamentos que nós podemos ter, discernir de uma coisa ou outra. Devido ao quê? Devido ao nosso poder de raciocínio. Isso vem do quê? Da massa cefálica? Vem do quê? Vem do nosso corpo? O que nós sabemos é que as dores do nosso corpo vão através da parte somática, o sistema nervoso. Então nós sentimos a dor, isso nós sabemos. Então ela vem e nós sentimos a dor. Mas e os nossos pensamentos, de onde é que eles viriam? Aqueles sentimentos como amor, a ira, a bondade, a vontade de fazer o bem. De onde surge isso tudo? Muitos raciocínios, meus amados, que enladeiam a vida pessoal, inclusive de crentes, de cristãos, eles ajustam ou desajustam esta relação com Deus. Ajustam ou desajustam esta relação com Deus. Segundo o que mais aceitam. Se você aceita mais o paganismo, se você aceita mais o que o mundo te apresenta, ele vai ajustar ou desajustar a sua relação com Deus. Tiago 4, no versículo 4, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está claro em sua palavra. A palavra de Deus, ela mostra tudo. Queria eu poder, com os irmãos, em 1 hora, 2 horas, ler a Bíblia inteira e que vocês entendessem
dessa maneira vocês iam ver o quão grandiosa é a palavra de Deus. E esse texto de Tiago 4, entre tantos outros textos, Lucas 12, 15, Mateus 6, 24, 1 Timóteo 6, 17, são orientações maravilhosas para nós. Já o ateísmo, meus amados, ele deixa claro que o nada não precisa de propaganda. Por que o nada não precisa de propaganda, não é verdade? Mas eles deixam claro que o nada não precisa de propaganda, pois muitos se entregam ao nada para não ter trabalho nenhum. Um viver sem compromisso, um viver sem responsabilidades, e a única responsabilidade que eles querem é consigo mesmo. Você consegue imaginar, meus amados, eu acredito que eu estou falando somente para cristãos aqui, e tenho certeza disso, mas você consegue imaginar uma vida sem sentido? Você consegue? Você tem que dar sentido para a sua vida, senão você ia morar no nada, você ia ficar no, não, deixa para lá, deixa para depois, não faço mais, não quero mais. Apenas viver e morrer. Trabalhar, comer, enfim, vagar do nada para o lugar nenhum. É isso que essas pessoas vivem. O ateu, ele acredita que ele nasceu, vai viver, vai ter confrontos aqui, mas é confrontos dele como ser humano, vai morrer e acabou. Acabou. Então, tudo que ele conseguir para poder se abastecer, para poder estar aqui, nesta relação com ele mesmo e se beneficiar de tudo, é o que ele vai fazer. E aqui eu não estou com isso criticando quem é rico, quem tem dinheiro, quem tem posses, quem trabalha honestamente, quem vive uma vida madura, uma vida responsável, uma vida sem ganância, uma vida natural como Deus nos deixou aqui, ele vai ter bens, ele vai adquirir as coisas, ele vai conseguir progresso, vai ficar rico, vai ter dinheiro e vai ser salvo por Deus. Então nós aqui não criticamos ninguém. Ele vai ser, sim. Então, o que se critica aqui é a ambição materialista, aquela ambição gananciosa que não acaba nunca. Vou exemplificar aqui de novo, um roubador, um ladrão de banco, ele rouba o banco, pegou o dinheiro suficiente para passar o resto da vida sem fazer nada. Se a semana que vem alguém vier propor para ele outro roubo, ele vai fazer, porque não acaba, ele não para por ali, a ganância continua. Então, é isso, o materialismo, existe um materialismo que nós passamos por ele. Eu quero ter minha casa, eu quero ter pelo menos uma bicicleta para mim poder ir para um lugar, para outro, eu quero me alimentar bem, eu quero ter dinheiro para poder pagar minha conta de água, de luz, para poder viver minha vida de uma maneira decente. Agora, o materialista, ele só busca para ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Não é pecado você buscar as coisas que você necessita. Não é pecado. Agora, o materialismo, ele é sim pecado, no sentido do que eu falei para os irmãos. Desde Newton, o estímulo, a ciência, meus amados, desculpa, eu vou voltar um pouco aqui no meu raciocínio aqui. Tem um texto que eu queria passar para os irmãos, que é assim, todos nós conhecemos um texto, né, que é do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos, né? Isso está lá em Gênesis 3:19, né? A segunda parte desse texto, o texto diz assim, que no suor do nosso rosto nós comeremos o nosso pão, até que nós tornemos a terra, ou seja, até o momento que nós morrermos, né? Porque dela nós fomos formados, porque nós somos pó e ao pó nós retornaremos. Então eles pegaram esse texto, eles tiraram de todo o contexto bíblico e usam para confrontar os cristãos. Eles confrontam, mas nós somos do pó e vamos voltar para o pó, acabou ali, não. Eles tiraram isso do contexto geral. Desde Newton, agora eu vou chegar no que eu queria passar para os irmãos, sobre Newton. Desde Newton, o estímulo à ciência, ele tenta desalojar o sagrado da nossa vida. Desde Newton ele tenta desalojar, ele tenta tirar o sagrado da nossa vida. E assim, sociedades seculares ditas hoje como modernas, elas se rendem ao culto a si mesmo. Então, várias sociedades,
várias tribos, várias pessoas, quando eu várias reunião de pessoas, sociedades formadas, elas querem objetivar apenas o quê? Conquistas e mais conquistas. E apenas isso, meus amados. Elas confrontam principalmente os cristãos. Mas nós, meus amados irmãos, que vemos a clara racionalidade e lógica da criação, a clara racionalidade e lógica da criação, somos tidos como loucos, como descrito em 1 Coríntios 4, no versículo 10. Na verdade, um pouquinho atrás eu me referi a loucos também. 1 Coríntios 4, versículo 10 diz que nós somos tidos como loucos, na verdade, pois a nossa visão ela vai muito além do que se pode tocar, se pode ver ou se pode desejar. A nossa visão ela é posta por Deus em nossas vidas. A nossa mente ela recepciona o espiritual, ou seja, Deus, que é a única explicação plausível, meus amados, para toda a criação material. Toda a criação material. Nós recepcionamos verdades que estão acima da razão humana e nos comprometemos com ela. Recepcionamos essas verdades e nos comprometemos com elas. Vocês lembram-se desta frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece? Uma frase muito famosa no meio pagão, inclusive, ela foi escrita por Blaise Pascal em meados de 1623. 1623. Pois bem, quando nós nos relacionamos com Deus, vemos o mundo com os seus olhos. Então a nossa razão, ela tem razões que a própria razão humana, simples, comum, desconhece. Nós temos o nosso coração transformados, tendo a nossa mente e pensamentos ampliados nesta relação com Deus. A própria criação deixa claro isto. Como poderia, meus amados, o nada produzir uma vida inteligente, como nós temos falado até agora? O ser humano hoje produz muitas coisas e aprimora também. O que não entendem é a origem deste tudo que eles usam para esta produção. Eles não sabem de onde surgiu. Como surgiu o ouro? Como é que a terra fez o ouro? Como é que apareceu ali os diamantes? Como, meus amados? Como foi produzido tudo isso dentro, aqui na Terra? O que aconteceu? Hoje eles têm algumas explicações para algumas coisas, mas postas por Deus, com certeza existe a feitura das coisas por permissão de Deus. Então eles não entendem a origem daquilo que eles usam. O bronze, o ferro, o zinco, o chumbo. Meus amados, é muita coisa. Estudos científicos aí são feitos em cima de tantas coisas que Deus fez, mas eles sabem o material, conhecem o material, têm o material. Mas como isso tudo surgiu? De que maneira surgiu? Como a criação veio a existir? Nós, porém, diferentemente destes, sabemos quem deu origem e quem criou tudo isso, meus amados. Sabemos quem deu origem e quem criou tudo isso. E não foi ninguém menos do que Deus. Deus abençoe a todos. Eu gostaria agora de